retornamos com o programa Grandes Temas, que hoje debate os desafios da economia nesse ano eleitoral no país. Nós temos uma questão que vem de um telespectador que pergunta o seguinte: gostaria de saber se, na opinião dos entrevistados, a reforma trabalhista e da Previdência promovidas pelo governo Temer são medidas que irão impactar positivamente na economia nos próximos anos. Quem ganha e quem perde com essas medidas? É uma pergunta de Jaime Carvalho, do bairro de Neópolis, aqui em Natal. William. Eu acho, inicialmente, quem ganha é o grande capitalista. São os grandes bancos, os grandes rentistas. E quem perde é a classe trabalhadora como um todo. Primeiro, reforma trabalhista. Essa reforma que foi feita, de fato, prejudicou radicalmente a classe trabalhadora. É uma situação tal que é uma semi-escravidão oficial. Essa categoria, que não é tão nova, mas foi oficializada de trabalho intermitente, vai levar a uma situação da classe trabalhadora que nem se aposentar, alguns não poderão se aposentar. Porque, em geral, a própria Previdência cobra, né, sobre o assalariado com base no salário mínimo, e ele tem que pagar com base no salário mínimo, e o trabalho intermitente abre a brecha, abre o espaço para que o trabalhador ganhe menos do que o salário mínimo. Então, o capitalista vai contribuir com base naquilo que ele paga. Se for inferior ao salário mínimo, a obrigação repassa para o trabalhador fazer o complemento e pagar o restante para que possa um dia se aposentar. E aí está a situação. O trabalhador já vai receber menos do que o salário mínimo e vai ter que completar a Previdência. Então, você cria uma situação para a classe trabalhadora, principalmente o pessoal do chão de fábrica, com menor escolaridade, né, com baixa instrução, uma situação de semi-escravidão, que ele não tem o que fazer. Ele nem tem trabalho, nem tem rendimento, nem tem aposentadoria. Então, isso é terrível. E afetará, evidentemente, também a Previdência. Então, com essa reforma trabalhista, do jeito que está se desenvolvendo, reforma da Previdência pode ser até desnecessária, porque não se vai ter Previdência. Principalmente se a gente observar os dados, eu venho acompanhando isso já há algumas décadas, de que a faixa salarial da maioria da classe trabalhadora vem se reduzindo. Hoje, 80% da classe trabalhadora recebe menos do que 3 salários mínimos, né? E isso incluindo setor privado e setor público, né? E o setor público ganha um pouquinho mais. Se você colocar o setor privado, isso chega a mais de 86% dos trabalhadores formais, emprego formal, carteira assinada, recebendo menos de 3 salários mínimos. Então, quando você pega mesmo, a grande maioria é até 1,5 salário. Então, a situação é de prejuízo para a classe trabalhadora como um tal. Então, reforma da Previdência, reforma trabalhista, radicalmente vai acabar e vai criar uma situação de semi-escravidão mesmo, de pseudo-escravidão da classe trabalhadora no Brasil. Ou seja, continua na pauta para os próximos governos. André, você gostaria de ainda repercutir a questão do Jaime? Então, eu penso que essa questão da reforma trabalhista e da reforma da Previdência estão mal encaminhadas, ou foram encaminhadas de uma forma que realmente não beneficia o grosso da população, né? Eu acho que até você pode ter uma situação ou outra em que alguém consiga se beneficiar disso de forma mais correta, talvez quem estivesse numa situação de informalidade muito grande e eventualmente consiga ser contratado em condições em que você precariza a carteira, mas para a grande maioria dos trabalhadores brasileiros certamente não vai ser o caso, né? Com relação à reforma da Previdência, eu não sei, eu tenho a sensação de que, na verdade, a gente está fugindo um pouco do assunto, né? O tipo de reforma que foi encaminhada foge do assunto, porque alguma reforma necessária? Né? Tem uma série de questões que estão colocadas aí, mas o tipo de reforma que foi feita não é o tipo de reforma mais adequada para os problemas que a sociedade brasileira enfrentará amanhã. Do mesmo jeito, a nossa CLT é antiquíssima, nós precisávamos de uma reforma trabalhista, mas não de uma reforma trabalhista do jeito que essa foi feita, né? Então, digamos assim, esses são temas em pauta, eu acho que são temas que vão voltar ao debate posteriormente, mas não acredito que o encaminhamento que eles tenham tido até agora tenha sido proveitoso para o país. Foi claramente precipitado, sem esforço de consenso, né? Acho que foi tudo muito problemático, muito impactante, né, para o cenário político naquele momento. Wellington, isso
reforma da Previdência, reforma trabalhista são grandes desafios para o próximo governo. Eu acho que um dos principais desafios, eu sinceramente acho que tem que revogar a reforma trabalhista. Ela não tem como se manter nos moldes que foi criado. Vejam, o André está correto, precisa de uma reforma porque as sociedades mudam, né? Sim. Então você tinha uma proposta que inicialmente eram 4 artigos. Em 2 meses transformou em quase mais de 100, né? Sem debate. E você criou essa série de penduricalhos aí, cuja a proposta era de que, fazendo isso, geraria-se 2 milhões de empregos. Esse era o discurso oficial, inclusive do relator. Viu? E aí o que é que nós temos passados 6, 7 meses depois? Você tem uma diminuição, é verdade, da taxa de desemprego, mas por quê? Porque aumentou a taxa de pessoas que deixaram de procurar emprego. Né? Então, aí vamos, o espectador ali, eu vou dar o exemplo do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte hoje tem quase 35% da população economicamente ativa está nessa situação. Ou está desempregada, ou está no subemprego, ou desistiu de procurar emprego. Isso não é pouco. E aí vem um impacto na questão fiscal. Se eu estou desempregado, eu não pago imposto, eu compro menos, eu vou pagar menos ICMS, a arrecadação, obviamente, não vai aumentar por causa disso. E vai, pelo contrário, aumentar despesas com serviços públicos, porque eu vou estar mais carente, vou procurar mais serviços públicos. Então é uma coisa meio esquizofrênica isso, sabe? De você destruir toda uma estrutura social em nome da melhoria das finanças públicas, como foi dito nessa reforma. Então acho que é a catástrofe social que está sendo mostrada nos números da violência. Eu queria só completar uma coisa que eu acho importante, que está diretamente relacionada ao tema anterior que a gente discutiu. Uma certa, digamos, certo mito, uma certa ficção que se cria, a gente falava de Estado e de mercado, da mesma forma em cima da própria reforma trabalhista. Ninguém é contra a reforma trabalhista, previdenciária. O grande problema é o tipo de reforma. Agora, alguns segmentos que ganham muito com isso, que ganharam e vão continuar ganhando com esse tipo de reforma, ele começa a dizer o seguinte, a CLT é atrasada, a CLT é fascista, quando na realidade não é, preciso compreender isso. A Carta del Lavoro italiana tinha 30 artigos. A CLT no Brasil, quando ela surge, com 203 artigos. Não é? Quando sofreu essa última reformulação, ela tinha quase 1000 artigos. Então, durante os anos 40, 50, 60, até muito recentemente, a CLT veio sofrendo transformações que foi adequação à realidade. Tudo bem, tem um ou outro artigo ali, que é, digamos, dos anos 40, mas que ele já tinha sido, não é, por parte das estruturas jurídicas, encostado. Ele já tinha sido derrogado, ele nem mais era utilizado. Então, alguns grupos pegaram um ou outro artigo da CLT, dizendo, isso aqui é dos anos 40, ninguém aplica mais. Mas já não se aplicava, estava na lei, porque o nosso legislativo não faz o papel dele e não retirou, não reformulou a CLT como deveria, pelo menos purificando daquilo que já não era mais utilizado. E muitas das nossas leis têm diversos artigos que não são mais utilizados. Um exemplo do Código Penal, a traição feminina era crime até os anos 80. Estava lá dentro do Código Penal. Feminino, né? O masculino, no nosso mundo machista, estava muito bem, mas a traição feminina era visto como um crime punível, né, tipificado no Código Penal. Então, a gente tem que sim, eu acho que o papel, né, da academia, o papel dos profissionais, da TV mais engajada, é conscientizar as pessoas de que existem discursos e existe uma realidade aí que é preciso compreendê-la e que não é tão simples. Existem números também. E existem números. Se você pega o dezembro de 2014, que era no auge da Carta de Lavoro, que tanto se reclamar, o desemprego era menos de 5%. Então você modernizou as estruturas, adaptou ao século XXI, o desemprego passou para 13%. E aí? Nós temos mais uma questão de um telespectador que pergunta o seguinte: para a parte da população que entende pouco ou quase nada de economia, e arrisco dizer a maioria quase absoluta da população brasileira, acompanhar o noticiário econômico é uma experiência incomum. A imprensa especializada e os economistas da mídia dão uma receita de bolo que os governos insistem em não seguir. É assim mesmo que funciona a política econômica de um país? Pergunta. Existe um receituário padrão que deve ser seguido e tudo vai ficar bem? Questão de Ilza. Me permita, desculpa, André, porque eu fiquei agoniado com essa. Rapaz, você já ouviu em algum noticiário
Você colocar a opinião de um economista de um banco e um economista da academia, não, só vai aparecer economistas ligados aos bancos. Ou então de financeiras, né? Desculpa, André, eu tinha que dizer isso, porque realmente... Professor? Não, realmente, a história do pensamento econômico é marcada por muitas flutuações, não é? Então, nós vamos encontrar economistas de absolutamente todos os perfis e todas as ideologias que se possa imaginar. Então, a questão é essa, a questão é realmente, olha, qual é a posição dominante hoje? Existe uma coisa chamada hegemonia dentro do pensamento econômico, certo? Em certo momento, algumas formas de pensamento ou formas de ver a economia assumem, viram da moda ou assumem aquelas que são mais vistas ou refletem a estrutura de poder da sociedade, dando mais importância para uma ou para outra dessas interpretações econômicas. Né? Mas não existe algo como um receituário técnico daquilo que é preciso fazer. Né? Às vezes as pessoas pensam que economia é mais ou menos como engenharia. Se eu juntar duas mãos de tinta daqui com um pouco de cimento ali, a gente resolve. Não é bem assim. Né? Perdão, André. Não, é porque, mas assim, no debate, mesmo no debate não especializado, quando a questão é política, eleições, etc., as pessoas são eco de certas teorias, ou pelo menos de certos receituários, né? Isso. E é muito fácil você ver alguns argumentos cuja base você duvida, né? A sustentação do argumento é duvidosa. E uma delas é essa história de, por exemplo, o Brasil é um país que cobra muitos impostos, né? Então tem que diminuir a cobrança de imposto. Veja lá nos Estados Unidos como é. Né? Isso é uma coisa que está na boca de muita gente que se posiciona, que tem uma certa posição política no debate. E nas redes sociais isso graceja, né, facilmente. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso, porque é um outro ingrediente econômico que está no debate eleitoral. Né? Em grande parte é falta de conhecimento e também interesse de quem está no poder, quem está na TV, quem está no rádio, no jornal, de empurrar o seu pensamento, porque ele tem interesse. Quando você fala, por exemplo, de que nos Estados Unidos a alíquota tributária mais elevada é de 39,6%, o cara fica meio perdido. Como? Aqui é 27,5%, lá é 39,6%. Que lá se taxa grandes fortunas, o pessoal não acredita muito, tá certo? Então, você tem toda uma estrutura que é diferenciada da nossa. Tudo bem, é uma economia, a maior economia do mundo, ele pode, né, se contentar com 26%, 27% de tributos no que se refere ao PIB. Aqui a gente está na faixa de 34, 35, 36, porque é uma economia relativamente menor. Agora, é preciso conhecer muito mais profundamente do que simplesmente ver lá no Facebook, ver lá num blog, ver um comentarista, muitas vezes, que não entende nada de economia e simplesmente diz, não, aqui é muito imposto. Como eu falei anteriormente, eu acho que a nossa estrutura tributária, por ser regressiva, ela é extremamente perversa. Que a média de tributos que um trabalhador com até 3 salários mínimos paga é aproximadamente 45%, 48%, porque os impostos são indiretos. E o rico paga muito menos. Quem ganha acima de 40 salários mínimos paga, na média, 20%. Ou seja, menos da metade do que um trabalhador com 3 salários. Se eu compro um carrinho popular de 32 mil, eu vou lá pagar IPI, vou pagar ICMS. Se eu compro uma Ferrari, não é, ano 2000, eu não vou pagar IPVA, o Imposto sobre, não é, Veículos Automotores, porque estou isento. Se eu comprar uma aeronave, também não vou pagar o imposto sobre veículos automotores. Eu estou isento disso. Então, isso é muito bom para quem detém o poder, quem detém a riqueza. E péssimo para a classe trabalhadora. Não é? Então, é preciso, sim, uma reforma, né, estrutural no nosso código tributário, na nossa estrutura tributária, que faça como os outros países fazem. Quem ganha mais, paga um pouco mais. Quem ganha menos, paga menos. E retira os impostos sobre o consumo. Nossa média é 33%, 34% em cima dos bens de consumo final. Não é? Deveria ser mais na renda, deveria ser mais no patrimônio, como é nos países mais ricos. Mas nós taxamos os mais pobres. Ou seja, a arrecadação é mal feita e ela é injusta, né? E injusta. Mal distribuída. Tem a questão da sonegação fiscal, que é muito alta.
Os mecanismos, apesar de terem sido aperfeiçoados ao longo dos anos, ainda tem muita sonegação. Em parte devido também à crise agora, né? Eu acho que é uma falsa discussão essa. E ela é colocada muitas vezes pelos gestores de plantão como um colchão protetor. O problema é o Estado. Eu assumo, mas o problema é o Estado. Então, o que é que a gente vai fazer? Qual é a coisa mais fácil de se fazer? É cortar gasto. A coisa mais difícil é você propor uma reforma tributária que realinhe a questão da arrecadação de impostos. Esse é que é o problema. E aí você não quer discutir isso, porque grande parte do empresariado e da elite brasileira não quer discutir a questão do imposto de renda. Não quer discutir a questão do imposto de renda. André ia falar. Sim, se nós observarmos a estrutura tributária dos vários países, nós vamos, talvez com alguma surpresa, descobrir que os países que menos pagam impostos são os mais pobres. E à medida em que os países vão adquirindo níveis de renda mais elevados, a carga tributária vai aumentando. Proporcionalmente? Sim, e, por exemplo, países nórdicos que são especializados em ter estruturas de Estado bastante significativas como apoio à política social, chegam a ter carga tributária na faixa de 60%, que é substancialmente superior ao Brasil, né? Então, talvez as pessoas não tenham percepção disso, mas onde se paga muito imposto é em país rico. Porque o Estado se propõe a fazer uma estrutura social de suporte à sociedade, que tem várias dimensões, políticas sociais de vários recortes, que melhoram substancialmente a qualidade de vida e diminuem a desigualdade da população. Países pobres, pelo contrário, têm cargas tributárias baixas porque sequer tem uma estrutura de Estado capaz de arrecadar adequadamente, ou frequentemente não tem uma estrutura política capaz de fazer com que as pessoas mais ricas da população contribuam mais com a carga tributária. Então, existe um certo equívoco nisso, né? Por outro lado, sim, a carga tributária brasileira, quando você compara países com níveis de renda similar, sim, que é essa comparação adequada a ser feita, certo, ela é um pouco mais alta do que a média de países de nível de renda similar. E se você olhar historicamente por que isso acontece, provavelmente isso tem a ver com as dificuldades de financiamento da própria estrutura de gasto público num país em que a taxa de juros é substantiva e isso causa um gasto muito grande da parte do Estado, ou seja, o gasto financeiro do Estado que causa essa destruição tributária. Certo, perfeito. Nós temos mais uma questão de um telespectador que diz o seguinte: acho que as vontades e desejos da população brasileira não importam muito no cenário eleitoral. Os analistas insistem em nos dizer como o mercado está reagindo a esse ou aquele candidato. Quando paramos de ouvir o povo e só dar atenção, essa é uma pergunta, quando paramos de ouvir o povo e só dar atenção às necessidades do mercado? Aliás, quem é esse mercado? Pergunta João Sabino. O Wellington deve ter fantasmagórico. Você tem o endereço dele. Ele sente, ele se aperreia. Ele se comporta. Quando determinado candidato está na frente, aí o mercado fica surtado e depois volta ao normal. Quer dizer, isso é tudo uma criação, né? É uma criação. O mercado é uma estrutura que engloba tudo, setor público, setor privado, é complexa, tem uma série de fatores que influenciam as oscilações dele, mas no Brasil a gente transformou ele num ente. É capaz de a gente levar ele para casa, colocar ele na nossa mesa para ele fazer a refeição conosco e tudo. Então, a pergunta do telespectador é muito interessante porque isso é passado diariamente para a população. O mercado, ele gera a economia, ele dirige a economia e, portanto, você tem que cuidar bem dele. Se você o assustar, o mercado pode fazer com que as taxas de juros aumentem. Se você o deixar um tanto quanto temeroso do processo eleitoral, pode ser que o capital vá embora. Isso é tão antigo, isso é de 1989, já escutava isso. Olha, se o candidato X ganhar, todos os capitalistas vão fugir do Brasil. Isso é tão antigo, mas permanece no imaginário, porque ameaça, né? Todo dia você é lembrado disso, né? Eu acho que é por isso que a gente trata a questão, nós, professores de economia e economistas, de uma forma geral, deveriam ser mais incisivos em desmistificar essa questão desse Deus mercado. Mesmo porque o mercado faz besteira, né? A gente estava lembrando justamente a crise de 2008, que foi uma crise provocada pelo mercado financeiro, né?
Aliás, é bastante instrutivo aquele documentário Inside Job. Inside Job. É excelente porque ele exatamente esquadrinha todo aquele problema, né? Na realidade, eu acho que o mercado ele tem CNPJ, tem CPF e tem carteira de identidade. Eu acho que o mercado normalmente são grandes capitalistas. Se a gente pegar aí, né, o capital industrial, pensando nos seus diversos setores, principalmente o capital bancário, né, as corretoras que trabalham com os diversos ativos financeiros, a gente vai ter uma centena de indivíduos que estão influenciando e controlando radicalmente a esfera de governo, principalmente a esfera central. A gente viu diversas pequenas notícias que saem na grande mídia de que um determinado setor influenciou o deputado A, o deputado B, o senador A, o senador B, a fazer uma pequena alteração numa lei ou num projeto de lei que os beneficiava. Eu citei o caso de uma indústria aí de refrigerante que simplesmente está pressionando, olha, ou mantém a desoneração aqui, não é? Ou nos dão os incentivos, ou nós aumentamos o preço do produto. Por mim não faz muito problema não, pode aumentar 10, 15, 20% no produto aí, no refrigerante. Mas você tem uma série de pressões que terminam atendendo aos interesses de quem? Desse empresário. Por que não é, se pagar imposto sobre aeronaves? São Paulo é a segunda capital mundial em número de helicópteros. Só perde para Nova York. Já ganhou de Tóquio. E ninguém que é proprietário daqueles helicópteros paga imposto sobre veículos automotores. Ninguém paga. Então é preciso, eu acho que a estrutura tributária pode e deve ser mexida. Agora, isso com muita qualidade, com muita qualificação e com muito cuidado. Então, há onde você alterar, aumentando tributos e reduzindo tributos. Então, não é simplesmente, vamos aumentar ou vamos baixar, mas saber onde você vai atuar. Quais são os interesses do povo que o telespectador fez, né? Ou seja, atender ao povo. William, é claro que a gente observa a pertinência dessa preocupação com o mercado num ano eleitoral, evidentemente. Todos nós queremos uma economia forte. Quem não quer que o pequeno, médio empresário seja bem sucedido nos seus empreendimentos, que a economia brasileira funcione, cresça, né? Que o mercado interno seja robusto, protegido. Né? Então, é óbvio que a gente aspira a isso e aspira que os programas dos candidatos a presidente da República reflitam isso. Bom, daqueles que se manifestam publicamente acerca da matéria, porque nem todos os candidatos dizem alguma coisa ou têm capacidade para dizer alguma coisa sobre seus programas de governo no âmbito econômico. Mas é evidente que há uma preocupação legítima com o fortalecimento da economia. Agora, essa justamente é uma questão que não pode jamais estar descolada da questão política, inclusive da defesa da soberania nacional, defesa de vantagens comparativas do ponto de vista tecnológico. Não é? Tudo isso é parte desse grande cenário político e as pessoas tendem no debate a descolar uma coisa da outra. Descola o mercado, descola a economia de questões que dizem respeito, né, aos destinos políticos do país. O Wellington lembrou agora há pouco justamente o caso americano, né, a meca do neoliberalismo e todas as ações do Trump no sentido de defender empresas norte-americanas. E aí é lamentável ver um candidato a presidente da República no Brasil prestando continência à bandeira americana. Ou seja, já é o indício de que não haverá uma preocupação com a defesa da soberania nacional no que diz respeito a essas vantagens comparativas, né, no cenário internacional. Então, assim, a questão econômica, de fato, ela é importante. Né? A questão é como é que a gente coloca isso como pauta política. Né? O Wellington e o André gostariam de... Bom, eu acho o seguinte, a coisa muito... ao mesmo tempo simples e complexa, né? Você veja, você tem uma economia como a do Rio Grande do Norte, 99%, quase 98%, 99% das empresas aqui são micro, pequenas ou médias. Então você tem um cenário que é necessário você ter esse olhar, porque o pequeno empresário precisa de proteção. Se você deixar o Deus mercado guiar realmente as forças de mercado, esses empresários desaparecem como estão desaparecendo com a crise.
Então, você tem que ter políticas específicas para determinadas conjunturas, como já foi colocado aqui. Quando a gente coloca o debate econômico, não significa dizer que a gente está querendo que a economia suplante a política. As duas têm que andar juntas. Agora, você não pode esquecer um componente fundamental nas decisões econômicas, o ser humano. Você não pode estabelecer um programa de arroxo desconhecendo que você tem 26 milhões de pessoas hoje que voltaram à condição de pobreza nesse país. A fome voltou, as epidemias voltaram. Assim, você está tendo uma regressão civilizatória que está sendo vista em todo o mundo. O mundo, você pega os grandes jornais de economia, está colocando isso. O Brasil está regredindo, mas não está regredindo há 5, 10 anos, não. Está regredindo em 2. Você tem níveis hoje, a própria universidade, os níveis de investimento da universidade pública estão a nível de 2010, já perto de 2005, já, quer dizer, você tem que discutir isso economicamente. E você não pode fazer com que, como alguns candidatos e alguns políticos, de uma forma geral, tentam fazer com que a política se afaste da economia. E o Deus mercado fique no seu trono e os políticos tentando achar meios de fazer uma oração para ele todo dia, né? André, gostaria de comentar? Eu acho que essa questão da interação Estado e mercado é uma questão que perpassa muito a sociedade brasileira a partir dos anos 80, principalmente, porque parece difícil de acreditar, né? Nós vivemos um momento tão difícil no nosso país, mas a gente esquece da nossa história, né? E a nossa história é a história de um país que saiu da escravidão e que entrou num processo de crescimento tão acelerado que durante 90 anos da história da humanidade, esse foi o país que mais cresceu no mundo, né? E nós tínhamos um modelo de crescimento que tinha vários problemas, várias problemáticas que refletem na sociedade atual brasileira, distribuição de renda, problema de carga tributária, milhares de problemas, mas ele funcionava. Ele fazia com que, de alguma forma, o país crescesse de forma mais acelerada, né? E a gente perdeu essa chave. Ou seja, nós entramos numa espécie de processo de, meu Deus, o que eu quero da economia? Qual é o cenário, qual é o tipo de agenda de interação entre Estado e mercado que a sociedade brasileira quer? Eu acho que a sociedade brasileira está muito dividida sobre esse assunto. Não é uma questão que as pessoas tenham extrema facilidade de dizer. Então, qualquer tipo de discurso é facilmente aceito por uma população que também frequentemente não entende o jogo que está sendo colocado, né? E acho que esse tipo de programa é muito importante para chamar a atenção das pessoas e falar, olha, tem um jogo aqui, né? Tem um jogo político, tem um jogo de poder, tem um jogo de história, né? E o que a gente ouve falar de economia está perpassado por isso, né? Então, não existe discurso econômico neutro. Sempre que você faz um discurso econômico, esse discurso pode ter elementos técnicos, mas ele tem uma certa visão por trás, né? E acho que a sociedade brasileira precisa refletir um pouco sobre isso. Eu acho que nós estamos muito divididos e nós estamos com dificuldade de definir exatamente, o que a gente quer do Estado, o que a gente quer do mercado, o que é possível combinar para que esses dois entes interajam e gerem um resultado positivo. Acho que é disso que se trata, né? A gente não está pensando nesse momento da nossa história em nenhum outro tipo de solução radical para um lado ou para o outro, né? Então, o que é possível fazer? Eu acho que a gente precisa visitar um pouco a nossa história, ver o que nós aprendemos, o que nós fizemos, o que nós erramos e o que é possível construir a partir dos elementos que nós já temos. Perfeito, André. Nós temos mais uma questão, que é a seguinte. Não sei se já foi abordado, mas acerca da taxação de fortunas e heranças, há viabilidade nessa proposta ou as experiências de países como a França e a Alemanha devem ser consideradas, as quais demonstraram que ao longo do tempo houve evasão de investidores e déficit nas receitas? O empresariado brasileiro e a plutocracia poderia, ao longo do tempo, fazer o Estado refém? A questão de Alessandro, do bairro Tiroque, de Natal. Quem se habilita? Questão... Eu gostaria de falar sobre isso, porque se criou outro mito, né? Taxar grande fortuna, taxar grandes patrimônios, vai afastar o capitalista. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Se eu tenho uma fazenda de 10 mil hectares e quero ir embora porque o governo está me cobrando impostos sobre essa fazenda, eu vou ter que vendê-la. Então, o milionário pode ir embora,
mas aquele patrimônio vai permanecer aqui, ele vai ter que passar para alguém. Ele não vai abandonar aquela fazenda, né, de milhões de acres e que gera a ele muito dinheiro, pelo simples fato de ele estar pagando um pouco mais de imposto. Se assim o fosse, os milionários teriam saído dos países nórdicos, como a gente falou agora há pouco, né, que paga 50%, 60% de carga tributária. Então, eles teriam migrado para outros lugares. E eles não vão. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Se um determinado bilionário, milionário, tem seus investimentos num país, ele não vai abandonar aquilo simplesmente porque se aumentou digamos, a captação de recursos via impostos sobre esse tipo de atividade. E ninguém está pensando em sair, digamos, de zero, a alíquota de 0 para 90%. Você está pensando numa coisa gradual, 5, 10, 15, 20. Proporcional àquela riqueza. Então, se criou esse mito, o professor Wellington falou muito bem, desde 89, que se determinado candidato ganhasse, 800 mil empresários iriam embora. Né? Esse dito candidato ganhou, quantos foram embora? Na realidade, muitos vieram ao Brasil realizar investimento e nos últimos, pensando aí o período que vai de 2004 a 2014, foram mais de 20 milhões de vínculos formais de empregos criados. 20 milhões em pouco mais de uma década. Né? Então, não é algo simples. Então, não dá para a gente ficar com esses medos de que o capitalista vai embora simplesmente porque for um pouco taxado mais. Senão, eles já teriam ido embora da Europa. Né? Qual é o capitalista que quer pagar 60% de imposto de renda, 50%, se é que ele pode pagar 27,5%? E na realidade aqui ele não paga 27,5%, ele paga bem menos. Talvez a repercussão de alguns casos isolados, por exemplo, na França, o Gerald Depardieu, vou para a Rússia, e vendeu a vinha dele para outro milionário. Então ele foi embora, mas deixou outro no lugar. Não prejudicou a economia. Não prejudicou francesa, nesse sentido. Né? Agora, os ativos financeiros, esses sim, o cara bota debaixo do braço e vai embora. Que o capital financeiro não tem compromisso. Se ele tem dólar, ouro, ativos financeiros, não é? Ações ao portador, ele pode levar. Mas se você tem uma indústria, se você tem uma fazenda, se você tem um hotel, não é? Um grande imóvel, qualquer coisa dessa de riqueza real, ele vai ter que vender. Eu acho, desculpe, só para complementar, a taxação das grandes fortunas é simbólica, porque ela foi feita e nunca foi regulamentada. Né? Isso. Bom, eu queria agradecer primeiramente aos nossos debatedores, o Wellington, André e o William, por terem participado conosco, ter colaborado com o nosso debate. O programa Grandes Temas fica por aqui. Agradecemos também a você que enviou questões para o programa de hoje. E lembrar que você pode continuar conectado com a gente pelo Facebook. Lá você acompanha o tema dos próximos programas, os nossos convidados, pode rever programas anteriores e pode, inclusive, enviar sugestões de temas para o programa. O programa Grandes Temas também está no canal da TV Universitária no YouTube e você pode ir lá também acompanhar nosso programa. Agradeço a você e a todos que participaram enviando perguntas e até segunda-feira que vem. Boa noite.